Pode colocar o número e o nome, tá? Já, a frequência aí. Oi, Tomé. Oi, Guilherme. Eu tava jogando. Tá jogando? É, por isso que eu não tinha respondido antes. Hum, tá bom. Então, vamos lá, vamos continuar, né? Meu irmão, minha internet hoje tá... Trava, né? Tudo aqui. Eu tô fechando tudo aqui, gente, pra ver se melhora aqui. Tá cruel, meu irmão. Tô, Isabelle, tô bem. Paramos aí, ó. Doenças sexualmente transmissíveis, né? A tricomoniase. Só um minuto. Diz que ela saiu. Oi. Vamos lá, né? Paramos aí, não foi? Ontem? Gente, estão ouvindo aí? Estão vendo minha apresentação aí, gente? Sim, eu tô. Tá. Ei, professor, Oi. deixa eu fazer uma outra pergunta. Essa dessa vez é relacionada àquilo lá, só que é diferente. Pode fazer a pergunta. Tá ouvindo direitinho? Tá no 50 aqui. Hã? Tá ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Então, a pergunta é a seguinte. Tem como pegar duas doenças assim? Tem. Você pode Mas, pegar professor, você pode pegar uma herpes, você pode pegar uma sífilis, por exemplo. Uma AIDS. mas, professor, Oi. nenhuma delas assim pode ser por bactéria ou fungo, outra coisa assim, não? Bactérias e fungos. Mas aí é causado por. Aí você tem que procurar ver quais são os sintomas e da onde que você pega, que a gente já viu aqui na aula. Uhum. Entendeu? Entendi. Entendeu? Tem alguma delas que é hereditária, professor? Não, você só pega. Não, não tem. Essas doenças sexualmente transmissíveis não são hereditárias, não, viu? No caso da AIDS era HPV, né? É que aí você, no caso, você pegaria da sua mãe, né? Ok. Tá bom? Uhum. Alguma pergunta até aí? Mais? Não, eu não. Tá. Então vamos lá, vamos para cima. Vamos continuar aí. Então, a tricomoniase, né? Um corrimento abundante amarelado ou esverdeado, bolhoso, odor forte, fedorento, né? E uma irritação vulvar. Aí a mulher sente dor pélvica, dificuldade e dor de urinar, tá? Tá aí, ó. No caso,
o casal ele tem que ser tratado simultaneamente, os dois, tá bom? Tanto o homem quanto a mulher, que é um protozoário provocado por esse protozoário que está bem aqui, ó, certo? Bom, aí nós temos a foto da candidíase, né? Sintomas vaginais, ó. Nós temos coceira, corrimento sem cheiro ou com cheiro de fermento, coloração branca ou levemente amarelada e consistência grossa, inchaço na vulva, dor durante a penetração e sensação de queimação ao urinar, certo? Aí nós temos aí as fotos da pediculose pubiana, ó, sintomas na pele, ó, uma coceira, certo? É como se fosse um chato, beleza? Ele é provocado pelo inseto, vulgarmente chamado de chato. São pequenos piolhos que se instalam no pelo pubiano, provocando coceira. Tá bom? Doença sexualmente transmissível, se liga, a camisinha masculina e a camisinha feminina são as únicas formas de se proteger da DST. Inclusive da AIDS, use sempre em todas as relações antes de qualquer contato sexual. Aí, a maneira correta que o Roger uma vez tinha pedido para explicar como usar a camisinha masculina corretamente. Então, Roger, ó, você tem que tirar primeiro cuidado, ó. Abrir a embalagem com cuidado, porque você não pode danificar a camisinha. Não sei se o Roger tá aí. Roger tá aí? Ô, Tá, Renato, Tomé. Pronto, que uma vez ele tinha pedido, aí eu coloquei agora para ele ver como é que funciona. Ó, Roger, você tem que abrir a embalagem com cuidado. Nunca rasgar a embalagem com dente, nunca abra com dente. Por quê? Porque você pode perfurar a camisinha. E se furar, já era, né? Aí ele diz no 2, coloca a camisinha somente quando o pênis estiver ereto. Nunca pode colocar ele sem estar ereto, porque entra ar. E aí, se entrar ar, pode ser que o sêmen também escape, tá bom? Aperta a ponta da camisinha, ó, de acordo com a figura 2 aqui, ó, tá? Para retirar o ar, porque quando você aperta na ponta da camisinha, você retira o ar da camisinha, tá? Aí aperte a ponta do preservativo para tirar o ar, né? Apertar a pontinha bem aqui, ó. E aí você vai desenrolando a camisinha até chegar na base do pênis, ó. Ó, vai desenrolando ela todinha até chegar à base do pênis, ou seja, até o final, tá? Aí só use lubrificante à base de água, evite vaselina e outros lubrificantes à base de óleo. Ou seja, a própria camisinha ela já vem com lubrificante. Ela vem com óleozinho para poder facilitar esse desenrolar, entendeu? Então, é basicamente isso, não tem mistério para colocar a camisinha. Tem muita gente que erra colocar a camisinha porque às vezes pega no canto errado. Mas não tem mistério não, muito fácil, tá? Então tranquilidade aí dá certo. Beleza? Vamos aí então continuar. Aí, depois que você usou a camisinha direitinho, né? Ó, como tirar a camisinha masculina corretamente, ó. Depois de tirar da base, você desenrola ela todinha, tá? Após a ejaculação, ó, retira a camisinha com o pênis ereto ainda, nunca sem estar ereto, tá? Coloca ereto e tira ereto, fechando com a mão a abertura, né? Para evitar que o esperma vaze. Ou seja, você vai puxando agora com cuidado para não poder vazar, porque se vazar, meu filho, já era. No final, depois que você tirou do pênis, você dá um nó no meio da camisinha, né, para poder não ter, para poder garantir realmente que ela tá com esperma lá dentro. Joga no lixo e nunca use mais de uma vez. Você usar mais de uma vez, mas todo mundo já sabe disso que não pode usar mais de uma vez, tá bom? Usar a camisinha 2 vezes não previne contra a doença e nem gravidez, exatamente.
O certo é usar a camisinha somente uma vez. Professor, Oi. o senhor está conseguindo ver o chat? Deixa eu olhar. Não, porque como eu tô no slide, eu não tô acompanhando. Deixa eu olhar aqui o slide. Ou o chat. Professor, a camisinha fica cheia? Não. Ela fica... Como é que eu posso te dizer? Depende. Eu acho que ela não passa de 5 ml. Ela fica na parte de baixo, o esperma, entendeu? Fica cheia não, fica cheiona não, igual din-din não. É muito, né? É só cerca de 4, 5 ml. Viu? E aí, no resumozinho que eu fiz, né? Conclusão. Sempre que precisar, procura ajuda do profissional de saúde, né? Que é confidencialidade e sigilo. Adote práticas seguras, como o uso do preservativo, né? Realize o tratamento adequado com os parceiros e lembre-se que o consumo de álcool até altera a percepção de risco, tá? Então, muito cuidado. O mais importante é ter os seus próprios valores, beleza? E aí a gente fecha essa primeira parte, esse primeiro resumão aí sobre essa parte de doenças sexualmente transmissíveis. Eu trouxe de uma maneira geral para a gente dar uma olhadinha, tá? Para vocês pelo menos se familiarizar logo com esse tema, tá bom? Aí, no livro, a gente tem essa parte desse tópico, né? Que a gente pode trabalhar melhor na página 176. Tá travando? Tá. Pois abram aí, página 176. Para a gente começar no livro. Abriram aí? Só um minuto, Guilherme. Que página? 176. Então vamos lá. Pode ler, Guilherme. Infecções sexualmente transmissíveis. O segredo está na prevenção. Segundo informações do Ministério da Saúde, apenas metade dos adultos brasileiros entre 15 e 24 anos usa alguma forma de proteção nos seus encontros sexuais eventuais, fato que vem preocupando o órgão. O descuido em relação ao sexo com proteção acontece especialmente em períodos de festa como o carnaval, quando troca de parceiros se intensifica. E são exatamente nesses momentos que falta de cuidado que as conhecidas IST, infecções sexualmente transmissíveis, antigamente chamadas de doenças venéreas, têm o caminho aberto para a proliferação, podendo atingir níveis de epidemia. Inclusive, elas são infecções facilmente transmitidas por contato sexual com parceiro contaminado. Pronto, só um minuto. Vamos só fazer um comentário aqui. Bom, gente, basicamente é assim. Normalmente, a gente tem as pessoas, né, o jovem, o adolescente, entrando na fase de conhecimento da sexualidade entre 15 e 24 anos. É a fase em que os hormônios estão à loucura, né? Tem pessoas que têm relacionamento que transam com mais de uma pessoa e não usa preservativo.
E mesmo que namore, não usa porque confia às vezes no parceiro, mas aí o parceiro ele é infiel, acaba tendo outras parceiras, ou a parceira acaba tendo outros parceiros, e aí fica uma esculhambação só, quando for ver, tá todo mundo doente, né? Então, o que que acontece? Independente de você ter relação ou não, namoro, por exemplo, se você tiver um namoro e tiver relação sexual com o seu namorado, mesmo assim não confie, tem que usar preservativo, porque você não sabe o que o seu namorado pode fazer. Assim a namorada também. Então não tem como a gente confiar, porque não está escrito na testa da pessoa doença. Não tem isso, né? Então, o que que acontece? Você tem que se prevenir. A ideia é essa. A ideia da prevenção é exatamente o cuidado. Então, qual é o nosso objetivo quando a gente estuda as infecções sexualmente transmissíveis? Primeiro, é conhecer elas, né, para saber se defender, tá? Segundo, alertar sobre a forma de transmissão, que é uma coisa que a gente está tentando fazer aqui na aula, né? Terceira, conscientizar sobre os sintomas que podem ocorrer dentro de uma doença sexualmente transmissível, da IST, né? E problematizar os dados que a gente enfrenta e que a gente tem de realidade. Então, por exemplo, essa estatística de 15 a 24 anos pode ser que tenha começado, para mim, eu acho que está menos. Tem pessoas que entram na fase sexual com 12 anos, 13 anos, 14, né? Assim, mas assim, em termos gerais, graficamente falando, é dos 15 a 24. Normalmente as meninas, elas demoram mais para entrar na fase sexual. Os meninos não, são mais rápido, né? Até porque os meninos, eles descobrem o corpo mais rápido do que as mulheres, né? Na questão da masturbação e essas coisas. Então, a mulher não, a mulher ela já se segura mais, ainda tem aquela questão de, né, de preservar o corpo e tudo. O homem não, o homem jamais, entendeu? Então, basicamente, dentro da estatística mundial da Organização Mundial da Saúde, os adolescentes eles entram em contato sexuais a partir dos 15 anos. Tá? Então, dos 15 aos 24 é quando tem aquela proliferação grande de contatos sexuais. E aí, onde que ocorre mais isso? Em festas, no carnaval, quando você passa aquele menino bonito que você, ai meu Deus, que maravilha. Aí vai e fica com o cara, depois vai transar com o cara. Aí no outro dia, no segundo dia do carnaval, passa outro bonito que você conhece, tá, vai pra cama com outro cara. E assim vai, né? Tanto o homem quanto a mulher, você imagina a quantidade de parceiros que vai passando por esse determinado fator, né? Então, assim, cuidado, gente, ele tem que ser voltado não só para a gravidez indesejada, mas também no cuidado para não adquirir uma doença sexualmente transmissível. Porque isso é uma bola de neve, você vai só passando para as outras pessoas, entendeu? É como se fosse o coronavírus. O cuidado que a gente teve com o coronavírus, o que foi? Álcool gel, máscara, né? É aquele cuidado essencial que a gente tem que ter com a gente também tem que ter com as outras pessoas, entendeu? Ah, porque o que que acontece muitas vezes, você tem lá 1 ano, 2 anos de namoro e você confia totalmente no seu parceiro. Aí você vai lá e tem relação sexual com o teu parceiro. Aí o teu parceiro, tu até confia nele, mas ele não tem a confiança necessária, ou lhe passa a confiança necessária. E aí ele acaba tendo outras parceiras, e vai que essas outras parceiras têm a doença, né? Então não tem como a gente adquirir, gente, confiar 100% numa pessoa, tá? Por quê? Porque a doença não está estampada na cara de ninguém, tá? Então, muito cuidado. Nosso objetivo é esse, nas aulas de doença sexualmente transmissível. Eu sempre falo, mostrar as doenças para vocês verem como é que é feio o processo, né? Depois, conscientizar as pessoas, os adolescentes, principalmente vocês que estão entrando nessa fase agora de o corpo tomando forma, né? O cuidado excessivo com questão de namoro, de fica, tudo isso, porque quanto mais parceiros você tem nesse meio, mais probabilidade de você adquirir uma doença, tá? Então, o cuidado ele tem que ser excessivo. Por isso que eu falo, mesmo que você conheça alguém, cuidado com aquele alguém, porque ele não está escrito que a pessoa tem a doença.
tá bom? Ok? Guilherme, pode continuar. Ok, professor. É importante observar que as ISTS não têm cara, ou seja, não há indicativo social de etnia, de gênero, etc., que sinalize a contaminação. Embora por muito tempo a AIDS, por exemplo, tenha criado um imaginário em torno dos vírus HIV relacionado apenas aos homossexuais, está claro hoje em dia que, independentemente de gênero ou sexualidade, ninguém está protegido do contágio se não tomar os devidos cuidados. Pronto, então, antigamente existia a ideia, antigamente, tá? Que a AIDS ela só circulava com os homossexuais. Porque o homem tinha relação com outro homem e aí transmitia, né? Vocês viram que transmite pelo ânus também, né? Então, era muito característico isso ser a transferência ser de homem com homem, porque quem tinha muita AIDS na época era o homem mesmo, tá? Ele adquiria, ele pegava, né? E aí ia passando para várias pessoas. Mas isso não quer dizer que a mulher também não tem. É claro que a mulher, porque uma coisa vai passando para outra, entendeu? Estamos na página 177, Yasmin. Então, hoje já não tem isso. Hoje o controle efetivo, ele tem que ser dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Todo mundo está propício a pegar uma doença dessa, entendeu? Então, quanto mais cuidado você tiver, melhor, porque se você não tiver cuidado, você pode adquirir uma doença dessa que pode ser fatal para você, tá? Vou contar um caso para vocês. Um colega de faculdade. Ele ele namorava com uma menina, né? Aí namorava 4 anos, tinha um namoro de 4 anos. E aí fazia química comigo ele. Aí namorava e tudo sempre muito inteligente, estudioso demais e tal. Aí a menina ganhou um intercâmbio nos Estados Unidos. Aí ela foi. Chegou lá, aí pronto. Viveu um tempo lá, passou quase 4 meses lá no intercâmbio, né? E aí voltou. Quando ela voltou, com certeza ela deve ter tido relação sexual com alguém lá, né? Só que, claro, não falou pra ele e tal. E ele, muito apaixonado pela namorada, né? Quase 4 anos de relacionamento e tudo, né? E aí, resumindo a história, ele pegou. Eu não lembro qual foi, eu não lembro se foi a cancro mole ou se foi a sífilis. Eu acho que foi a sífilis mesmo, que é aquela que dá a feridinha no pênis. E eu lembro que ele me falou, quando ele me falou a situação que estava acontecendo, né? Porque assim, quando a gente estuda a química, a ciência, a gente estuda tudo, né? E aí, nada melhor do que você conversar com um colega seu da profissão, da mesma área, né? E aí ele falou para mim, eu falei, cara, isso aí é uma doença sexualmente transmissível, vai fazer o exame para você ver se realmente é. E aí você vai e questiona a sua namorada, que talvez ela tenha tido relação sexual com alguém, não lhe falou, claro que ela não ia lhe falar, né? Até porque é uma traição. E ela adquiriu essa doença e você pegou dela. Ó, não deu outra. Ele levou ela para fazer os exames. Quando ela fez o exame, bufo, bateu lá a doença sexualmente transmissível. Bufo, bateu a doença sexualmente transmissível nele. Então, é isso que eu estou falando. A gente não deve confiar em ninguém, tá? Como diz aqui no segundo parágrafo, ó, a doença ela não tem cara, tá? Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Hoje ele ainda, claro, né, ainda tem a doença, porque algumas doenças sexualmente não são curadas. Existe só um tratamento, tá? Da qual esse tratamento vai ser feito para ver se ameniza o problema, tá bom? Então é complicado. Estamos no quarto parágrafo. Continua, Guilherme. Há diversos tipos de doenças sexualmente transmissíveis, ainda que a AIDS tenha se tornado a mais conhecida entre elas, devido ao surto que ocorreu da doença da década de 1980. O que é preciso salientar, entretanto, é que há outras infecções tão preocupantes quanto sífilis, a HPV, gonorreia, herpes,
São algumas delas. A primeira, inclusive, está entre uma das maiores preocupações de saúde pública no Brasil atualmente. Isso. Atualmente tem uma alta específica em cima da sífilis, tá? A sífilis ela tem sido espalhada assim muito, muito rapidamente, tá? E aí é um cuidado excessivo que as pessoas têm que ter referente a essa doença, tá? Até porque se você não tiver cuidado, você adquire uma doença assim, sem mais e sem menos, tá? Então, Também o microfone vai estar silenciado. eu estava respondendo aqui um aluno aqui pedindo a nota. Tá, vai, vamos para frente. Conforme já foi mencionado, muitas são as doenças que podem ser transmitidas no ato sexual. Algumas, por muito tempo, foram tidas como praticamente erradicadas. A sífilis, por exemplo. Mas a falta de preocupação acabou por delas voltarem a circular na sociedade. A, se- a seguir, listaremos algumas das ISTS mais conhecidas, trazendo informações Pronto, sobre suas diferentes formas de manifestação, prevenção e tratamento. pronto. Então a gente vai trabalhar aí basicamente com algumas doenças sexualmente transmissíveis, que eu já mostrei para vocês. Mas aí agora a gente vai trabalhar de maneira mais específica e mais detalhada, né, do que eu coloquei naquele slide. Porque no slide eu coloquei só para mostrar logo para vocês o efeito da causalidade, né? O efeito de você estar vendo a coisa. E aí quando você vê a coisa, meu filho, o negócio fica mais sério. Quando você vê a imagem, né, você se assusta. Então, gente, é isso. É um cuidado, você se prevenir. Então, isso, se vocês não tivessem um conhecimento já agora, como adolescente, quando chegasse na fase adulta, vocês poderiam, talvez, errar. Mas aí agora, com o conhecimento que vocês têm de praticamente tudo da parte do corpo humano, da questão da sexualidade. Por isso que eu falo, são temas que são pertinentes e importantes dentro da nossa sociedade. Muitas das vezes as pessoas acham que é brincadeira, acham que é modinha, mas não é. São temas que são importantes, que muitas das vezes salvam até nossas vidas e a gente, às vezes, ajuda até outras pessoas também por terem conhecimento. Tá bom? Então, é importante tudo isso. Tá? Isabelle, lê para nós aí a gonorreia, a primeira doença. Agente causador, bactéria Neisseria gonorreia. Causada pela bactéria acima mencionada, a gonorreia atinge especialmente a uretra, o local de saída da urina. Como principal indicativo da infecção, pode-se apontar o corrimento de coloração amarelado, que se apresenta como uma mancha na roupa íntima, calcinha ou cueca. Como há muitos outros motivos para que um corrimento como este apareça, é preciso que o diagnóstico clínico seja dado por um médico especialista ou através de um exame específico, que também deve ser solicitado pelo profissional. Ok. Então, a gonorreia, ela é uma doença que o primeiro sinal que ela dá é um corrimento amarelado, ou na calcinha ou na cueca. Tá? Não quer dizer que seja ela. A pessoa precisa ter um bom senso de procurar um médico para saber se é uma doença sexualmente transmissível, tá bom? Então, o primeiro sinal seria esse. A segunda coisa que você deveria fazer, na verdade, a primeira é procurar logo o médico, né? Beleza? Vamos lá. Mais alguém quer ler?
Segundo parágrafo. Yasmin? Oi, prof. Maria Clara? Não? Tá, lá vai. Vai eu mesmo, então. Em relação aos sintomas, na mulher, em geral, demoram a aparecer, mas são caracterizados como a coceira na região vaginal. Então, segundo sintoma, a coceira na região vaginal, tá? Corrimento, ardência, quando você vai urinar, começa daí também, tá? No homem, também aparece o corrimento amarelado, mas surge também manchas vermelhas no pênis, tá? Lesões em forma de pequenas feridas e coceiras, tá? E é importante dizer que na mulher, os casos mais graves da doença podem levar à infertilidade. Ainda tem isso, ainda tem isso. Tudo arte, tudo coça. Bom, a transmissão da gonorreia pode ocorrer de duas formas, gente. Ela pode ocorrer pelo contato sexual sem proteção ou de forma congênita, ou seja, transmitida de mãe para filho durante o parto ou mesmo ainda dentro do útero, podendo acarretar sérios danos à saúde do bebê. Então tá aí, Yasmin, ó. Algumas doenças sexualmente transmissíveis trazidas da mãe, certo? A gente comentou lá no início daquela hora. Para a gente poder trabalhar mais especificamente aí a doença da gonorreia. Então, a gonorreia, primeiro sintoma, corrimentos em amarelo. Esse corrimento ele vai ser marcado ou na calcinha ou na cueca. Segundo, coceira, terceira, ardência, tá? E aí você vai percebendo se tem essa doença ou não, tá bom? Que, de certa forma, Deus me livre, né? Ave Maria. Uma vez adquirida a gonorreia, como tratá-la? Bom, a primeira providência é a suspensão das relações sexuais. Suspende as relações sexuais com seu parceiro, tá? E deve-se, sob orientação médica, iniciar um tratamento à base de antibiótico, tá? Aí, no caso de gravidez, é importante alertar sobre o perigo que a doença pode gerar para o feto. Tem que ter muito cuidado, porque se você tiver a sua criança, seu neném pode nascer com essa doença, tá? Especialmente se o parto for normal, tá? É extremamente necessário que o médico esteja ciente, pois o bebê ao passar pelo canal vaginal pode ser infectado pela bactéria, tá? Correndo o risco de adquirir a conjuntivite neonatal, cegueira ou até mesmo infecção generalizada por conta da bactéria, né? Por isso que tem algumas crianças que nascem cegas, tá? Devido a essa bactéria. O tratamento para gonorreia na gravidez também é feito com antibióticos por um período de tempo que varia de acordo com o tipo e a gravidade da infecção, tá bom? Então, mais ou menos assim, de acordo com essa foto aí, tá? Que ela aparece mais ou menos assim, como se fosse umas manchazinhas vermelhas, né? Então, ela é uma doença que, principalmente se a mulher estiver grávida, né, cara? É meio que perigosa, entendeu? Então tem que ter cuidado, tá? Para não adquirir, né? Essa doença, porque é complicado, ok? Nenhuma doença transmissível assim não tem cura. Não, tem doenças sexualmente transmissíveis que tem cura, mas assim, é uma cura com muitas especificações, entende, Isabelle? Como é que eu posso dizer? Como é que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que é baseado assim em muito. Poderia dizer que fosse sorte, né? Porque assim é muito difícil você ter cura desse tipo, entendeu? Mesmo com tratamento, é o que eu falei, você pode controlar,
os sintomas, né? Tá? Mas assim, ó, que fique bem claro, tá? A gonorreia, ela tem cura, mas fica aquele olhar de muito cuidado, tá certo? Tudo bem? A gonorreia tem cura, mas a organização, ela emite muita preocupação em termos da doença, entendeu? Porque ela pode voltar, né? Tá bom? Tá bom. Então vamos para frente, né? Investigue. Qual a especialidade médica deve ser consultada em caso de uma DST? Muita gente não sabe. O cara acha que tem que procurar por exemplo, o do homem, né, que é o proctologista, e a mulher acha que tem que procurar o ginecologista, tá? Mas, gente, você deve procurar, vou responder essa daqui, que essa é uma pergunta muito boa. O que você deve procurar? Você deve procurar um médico, tá? Um médico especialista, em infecção, certo? Um médico especialista em infecção. A gente chama de infecciologista, né? Tá? É, especialista em infecções, inclusive sexuais. Inclusive sexuais. Agora, uma segunda opção seria ginecologista, né? Para a mulher, né? No caso da mulher. E para o homem, gente, a gente chama de urologista, né? Porque o urologista ele é especialista em cuidar do homem, da parte do pênis, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, primeiro seria um médico especialista em infecções. Depois você vai para a segunda opção. No caso, se fosse uma mulher, seria a ginecologista ou ginecologista, né? E no caso do homem, no caso do homem aí, especificamente o urologista, tá bom? Aí a gente fecha essa primeira parte aí da nossa aula sobre doenças, né? Sobre esse tipo de doenças. E agradece aí a participação de vocês, tá bom? Mais uma vez na nossa aula aí, tá? Vou interromper a gravação aqui.